Olá, caríssimos amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Muito bem, muito se tem falado sobre Jesus e Yeshua, e a ele muitos atribuem qualidades e virtudes de um homem justo e sábio. Jesus é uma figura central no cristianismo e é amplamente reconhecido como um dos líderes espirituais mais influentes da história. Bom, segundo se crê, ele teria nascido na antiga Judéia e seus seguidores falam que seus ensinos sobre amor, compaixão e perdão transcenderam fronteiras culturais e religiosas, impactando milhões de pessoas ao longo de séculos. Muito bem, segundo muitos expositores, a importância de Jesus para a história da humanidade se reflete não apenas na formação do cristianismo, que se tornou uma das maiores religiões do mundo, mas também na influência que suas ideias tiveram em diversas áreas, como a ética, a filosofia e até mesmo a arte. Os seus ensinamentos teriam inspirado movimentos sociais, de direitos humanos, promovendo, segundo se crê, a dignidade e o valor de cada indivíduo. Além disso, é inegável que a vida e os ensinamentos de Jesus continuam a ser um tema de estudo e reflexão, incentivando diálogos sobre moralidade, espiritualidade, etc. Os seus seguidores acreditam que a sua mensagem era de amor e esperança, e que por isso ressoa até hoje, fazendo dele uma figura atemporal e fundamental na história da humanidade. Mas qual seria mesmo a importância de Jesus no cenário histórico? Quando teria surgido no cenário histórico, Jesus prometera a seus seguidores a salvação dos pecados. Nosso primeiro questionamento aqui seria: o que isso muda na vida das pessoas de forma concreta, de forma real? No cristianismo, um pecado seria uma ofensa contra Deus, e mais ainda, segundo a dogmática cristã ortodoxa, todos herdamos o chamado pecado original, e todos carregamos esta mancha espiritual, sem que, entretanto, tenhamos nós mesmos participado daquilo que se considera o pecado de Adão. Bem, cabe aqui salientar que, por mais que houvesse existido algo como o pecado original, a simples declaração de que agora, crendo em Jesus, você estaria livre desta culpa, é algo absurdamente subjetivo, sem nenhuma aplicação prática. Não há aqui nenhuma evidência externa e clara de que o culpado seria absolvido de suposto crime, senão a sua própria crença. Da mesma forma, eu posso dizer que Krishna, Buda ou qualquer outro líder religioso, histórico ou não, nos salva dos nossos pecados, uma vez que em caso algum isso pode ser diretamente evidenciado. Toda e qualquer coisa que Jesus tenha feito com essa intenção simplesmente é inócuo, ineficaz e não verificável. Nada muda crer ou deixar de crer nisso. E o próximo questionamento é se Jesus teve uma vida perfeita. Não. Ele não exerceu controle sobre a ira, quando impediu pessoas de cumprir o mandamento de Deuteronômio 14, expulsando as pessoas do átrio do templo. Ele faltou com a verdade quando disse que não iria a uma festa religiosa e depois acabou indo em oculto. Buscou iludir pessoas por meio de enigmas para que não fossem, segundo ele, salvas. Segundo o Novo Testamento, o entendimento das pessoas foi cegado por meio de parábolas e enigmas para que fossem mesmo iludidas e permanecessem em suposta ignorância. Ele mantinha também preconceitos étnicos e raciais, tais como aqueles que ele demonstrou contra a mulher Ciro-Fenícia e a sua filha. Faltou com respeito com a sua mãe, chamando-a de mulher, inclusive ordenando que seus seguidores abandonassem pais para segui-lo. Comparou Deus a um juiz iníquo, caiu em inúmeras contradições quando disse que não deveríamos chamar alguém de louco, quando ele agiu exatamente assim. Ignorava a Torá, desconhecendo o seu conteúdo, como no caso em que disse que João Batista era o Elias vindouro, sendo que o próprio João já havia negado isso. Não exercia uma atividade de trabalho digno, vivendo de doações, em especial doações de mulheres que o seguiam. Perverteu o juízo e a justiça ao demandar que as pessoas, além de já terem sido roubadas, entregassem ainda outros itens ao ladrão.
E, por fim, ordenou explicitamente a aniquilação daqueles que não o aceitariam como seu rei, como aludiu, por exemplo, na parábola do homem nobre. Assim, dizer que ele levou uma vida perfeita e sem pecado é mais um dos grandes absurdos promovidos pela religião. E a coisa mais absurda disso tudo é que, mesmo tendo essas evidências contra seu caráter, muitos fundamentalistas ainda insistem em rotulá-lo como uma pessoa perfeita, de bem e que promovia o amor e a esperança. Na verdade, ele, assim como todas as pessoas comuns, só amava aqueles que o amavam e detestava quem igualmente o detestava. Não há nada assim de tão especial nele. Se existiu de fato, era apenas uma pessoa comum, com defeitos e virtudes, e aí eu consigo entendê-lo. E diga-se de passagem, exaltada apenas entre aqueles que possam vê-lo como alguém de fato relevante. 2/3 da humanidade, quero adverti-los, não pensam assim. Jesus fazia a diferença? Pelos relatos do Novo Testamento, sim. Dizem que ele fez muitos sinais, milagres, maravilhas, que iam desde a cura de doenças até a ressurreição de mortos. O próprio Novo Testamento diz que quem quer que cresça em Jesus faria ainda obras maiores, sinais, maravilhas, maiores do que aquelas que supostamente Jesus teria feito. Bem, não vejo como isso surte algum efeito prático no mundo atual. Deveria surtir, porém, o que mais vemos são hospitais lotados de seguidores de Jesus, assim como cemitérios. Infelizmente, essa é mais uma mentira contada pelo fundador do cristianismo. E talvez essa seja a mais importante no quesito de decepção. E embora pareça cômico, é na verdade trágico. Não há poder algum, em lugar algum neste mundo existencial, que possa escapar ao poder do decaimento, da doença, da velhice e da morte. Qualquer esperança vendida por Jesus, em termos de ideias, que possa iludir pessoas, fazendo-as pensar que poderão escapar a isso, é uma brutal violência contra os sentimentos das pessoas. Eu pessoalmente entendo que um líder religioso que venda tal ideia aos seus seguidores é merecedor de desprezo, pois lida de forma rasa com os sentimentos humanos, de forma vil, enganando abertamente as pessoas. Talvez da mesma forma como a serpente edênica iludiu os humanos ao dizer-lhes que não morreriam. E Jesus é mesmo importante? Na minha opinião, nem um pouco. Não é sequer um personagem inspirador, não me comove, não me impressiona. E por que eu digo isso? Porque eu o vejo como um humano comum, nem melhor nem pior do que todos os outros. Apenas uma história humana que foi floreada a fim de dar-lhe aspectos divinos ou semidivinos. Sabe aquela coisa típica das histórias e narrativas fantasiosas dos mitos e das lendas antigas dos povos pagãos? Mesma coisa, sem tirar nem pôr. E ainda que se diga que esse tipo de situação é típica também de outras literaturas, como a Torá ou o Tanar, convém lembrar que nenhum dos personagens daquela literatura encarava-se a si mesmo e nem via a si mesmo como algo a mais do que os outros humanos, como alguém superior, isento de pecado ou eterno. Como Jesus via a si mesmo dentro do seu ego exaltadíssimo. Não vejo Jesus como alguém importante. Eu penso em Pitágoras, em Hipócrates, Arquimedes, Da Vinci, Edward Jenner, Jonas Salk, Albert Sabin, Alexander Fleming, Newton, Pascal, Einstein e tantos outros que tanto contribuíram positivamente com a humanidade, fazendo com que a imagem de Jesus simplesmente seja obscurecida, tornando-a inerte e irrelevante para o progresso do ser humano. Nenhum desses citados trouxe desgraça, guerras religiosas ou divisões, só trouxeram coisas positivas. Entretanto, Jesus é um fundamentador das desgraças humanas, das guerras religiosas e das divisões. Todos usaram os seus poderes humanos naturais, todos esses citados, intelecto e inteligência, nunca alegando serem seres divinos ou supra-humanos, e seu legado, de fato, mudou o rumo da nossa história. Não há comparação que se possa fazer. Na história do homem, Jesus desempenha um papel relevante apenas para aqueles que creem nele. Fé e crença, porém, como você sabe, não muda nada.
não afeta nada. Mas a fé que nasce de uma seita que radicaliza e que se vê como única portadora da verdade, já tem se comprovado como algo pernicioso e, por demais, perigoso. Nada de realmente bom pode ser derivado disso. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo. E eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código PIX que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.